Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim, se não tiver, tenha fé que vai melhorar em nome de Jesus. Bom, eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal, e tenho aqui vários conteúdos bíblicos e quero trazer neste momento um estudo bíblico para o nosso aprendizado. E também vou estar disponibilizando o esboço para que você possa desfrutar do melhor deste conteúdo bíblico. Deus abençoe. Vamos ao nosso estudo. Bom, o estudo de hoje está na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16 e 17. Bom, vamos iniciar a nossa leitura. Eu quero ler na Almeida Revista Atualizada, onde se encontra o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos ao texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo escreve esta carta ao Timóteo, jovem Timóteo, obreiro da casa de Deus, e ele faz aqui uma recomendação a Timóteo, pedindo que ele permanecesse naquilo que foi ensinado, naquilo que foi instruído. Então Paulo deixa bem claro a Timóteo que o único meio dele combater, dele se defender é através da palavra de Deus, pois ele tem que usar a apologética, a defesa da fé, como um meio de se fortalecer, de estar apto para ensinar também os demais. E aí ele fala a respeito disso, de que Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras, provavelmente através da sua mãe e da sua avó, que eram evangélicas e que instruiu muito bem. E também era de família judaica, a qual a cultura judaica logo cedo colocava a criança para aprender as Sagradas Escrituras. Então, sendo assim, seus primeiros passos da vida, logo no início das suas descobertas, aprendeu as Sagradas Escrituras. Então, por certo, era um homem muito sábio, porque trazia consigo este conhecimento desde a infância. Então, Paulo aqui adverte a ele que não abandonasse isto que ele aprendeu, não deixasse isto. Mas eu quero dar continuidade aqui também a respeito do assunto da palavra de Deus, da Bíblia, a qual Paulo também menciona que a Bíblia ela é divinamente inspirada, ou seja, pelo sopro, o Espírito Santo traz a revelação ao homem. Há muitos que duvidam, não acreditam na palavra de Deus. Há um ceticismo muito grande por parte de pessoas acadêmicas, filósofos, estudiosos de cultura, de filosofia, de conceitos humanos, não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns até acreditam que ela contém a revelação ou um conteúdo da palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Mas nós que servimos ao Senhor devemos ter convicção e certeza de que a Bíblia ela é divinamente inspirada. E aí alguém pode perguntar e dizer, mas como que você vai provar isto? Óbvio, claro que não podemos provar. Não temos um memorial, não temos um estudo científico comprovando isso. Não temos nada registrado, assinado por alguém que viu e presenciou Deus revelando. Mas a própria Bíblia, ela relata que nós devemos compreender que pela fé os grandes homens de Deus conseguiram tornar visível o invisível. Fizeram do impossível o possível. Isso por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, logo entendemos que a Bíblia ela é divinamente inspirada, mas não temos como provar fisicamente, não temos como provar algo visível, mas pela fé sabemos que a Bíblia ela contém a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus, divinamente inspirada, e que Deus faz grandes coisas através dela. E isto nos leva e nos faz entender de que a palavra de Deus tem resultado, tem efeitos. E por esses efeitos temos a certeza
de que há um Deus revelando isto. Exemplo é que possamos entender que a palavra do Senhor, ela restaura, ela cura, ela traz sabedoria, ela renova. Então, logo, tem os seus efeitos e esses efeitos são visíveis, eles não são invisíveis. Sendo visíveis, podemos entender que por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus, algo acontece de diferença na vida do ser humano. Isso a gente vê Pedro ensinando nas suas cartas, podemos ver Paulo ensinando nas suas cartas a respeito disso, de que a Bíblia ela é inspirada pelo Senhor, de que a Bíblia ela é a palavra de Deus e que não podemos duvidar, não podemos desacreditar, porque ela não é fábula, ela não é história, mas sim é algo verídico, algo verdadeiro através da fé. Então, 2 Pedro 1,16, Pedro disse: porque não vos demos conhecer poder a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunha oculares da majestade. Ele estava falando de que ele não inventou, não criou, mas sim, eles presenciaram Jesus Cristo operando o milagre. Então, uma certeza logo nós temos de que o Novo Testamento temos como provar, porque temos escrito de pessoas que viveram, temos escrito de pessoas que faz parte da história. Flávio Josefo fala a respeito dos eventos de Cristo. Então, logo entendemos que é verdadeiro. E se Cristo é verdadeiro, os discípulos são. E se eles são verdadeiros, eles trazem consigo esses escritos falando dos milagres que Jesus operou. Então, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Logo entendemos que Pedro também fala a respeito do Senhor Jesus Cristo como um Deus. E sendo ele um Deus, ele é a própria palavra, porque a palavra, ela é o próprio Deus. Assim diz o Senhor Jesus Cristo, que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse: eu sou a palavra, eu sou o caminho. Então, sabemos que ele é o verbo, Jesus Cristo, a palavra. Então, entendemos que Pedro estava falando a respeito disto, deste homem que foi visível, que foi presenciado por eles. Não é fábula, não é história, não é filosofia, tá? É algo verdadeiro. Então, podemos compreender que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. Não podemos ter dúvida disto. Ainda que alguém tente gerar dúvida, colocar dúvida em nosso coração, mas não podemos duvidar. Os efeitos da palavra do Senhor, ela cura, ela transforma. É o que Paulo está falando no versículo 16. Ele vai falar a respeito disto. Olhe bem os resultados da palavra de Deus. No versículo 16, Paulo disse: toda a escritura é inspirada por Deus e útil, tá? Para ensinar, para repreender, para a correção, para a educação na justiça. Então, ela tem um efeito e este efeito é visível. Quantas pessoas que são transformadas pela palavra de Deus? Há algo diferente, tem algo espiritual nisto. Não é um escrito de um escritor famoso, não é uma literatura, mas sim algo espiritual, algo que traz uma essência divina. Isto é a palavra de Deus. Então não podemos duvidar, porque sabemos que ela tem os seus efeitos, ela age na vida do ser humano de forma diferente, de forma transformadora. Leamos Atos capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com 11 e erguendo a voz advertiu neste termo: varões judeus, todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecido disto, atentai às minhas palavras. Este homem não está embriagado como vides, pensando, sendo esta terceira hora do dia. Mas ocorre que foi dito intermédio do profeta Joel. Este evento fala a respeito de um cumprimento de uma profecia. Sabemos que Joel profetizou o derramamento do Espírito Santo. E isto está em um registro bíblico, isto está em um livro da palavra de Deus. E no Novo Testamento encontramos este cumprimento, encontramos este evento tornando real. Então não podemos duvidar da palavra do Senhor. Você que serve ao Senhor, tenha convicção de que a palavra de Deus, ela é viva,
e ela transforma, ela muda. Você que não serve ao Senhor, que tem dúvida no seu coração, que acha que o homem que escreveu a Bíblia, por seu conhecimento próprio, por seu intelecto, você está enganado. Não. O homem é sábio, mas porque Deus dá a sabedoria. O homem tem inteligência, porque Deus dá a inteligência. Mas nada disso supera a unção que tem na palavra de Deus. Nada disso supera o meio a qual Deus usa para transformar a vida. Então, esta é a mensagem. Este é o estudo. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Não se esqueça, inscreva no canal, por gentileza.